O nosso tema de hoje, estágio é oportunidade. Hoje a gente vai desmistificar todas as dúvidas que vocês tiverem, porque eu tenho muitas, tá, Renata? Inclusive, as dúvidas que tem aqui são dúvidas minhas, são dúvidas dos nossos clientes aqui, dos empresários. Sempre tem muita dúvida com relação a essa questão do estágio. E realmente é um tema muito importante, é um tema que a gente... Gente, deixa eu ver que eu perdi. É porque eu faço uma cola, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, a gente traz aqui os maiores especialistas. Então, até para falar o currículo da pessoa, eu tenho que abrir a minha cola, porque é muita coisa, né? Pelo amor de Deus, eu sou contadora, não decoro nada. E eu vou apresentar aqui. Inclusive, gente, eu vou logo dizer para vocês que eu não sou baú. Eu sou meio suspeita para falar da Renata, porque, inclusive, eu faço parte, eu sou, assim, uma cliente da Super Estágio, e a Super Estágio já tem ajudado muito aqui a Advento. Gente, eu sou uma pessoa muito acelerada, muito agitada, é muita coisa no dia a dia do empresário, e essa questão de estágio, a gente vai ver aqui que tem muitas nuances, tem muitos detalhes que a gente tem que atentar. E, claro, eu contratei a Super Estágio, um valor, assim, justo. E o trabalho, gente, é excelente. Estou fazendo propaganda porque realmente eu estou tranquila, fico despreocupada. Minha única preocupação aqui é orientar a minha estagiária e eu estou sempre sendo muito bem atendida, inclusive pela Bianca, que eu acredito que ela esteja aqui. A Bianca é um amor. Depois eu vou deixar os contatos aqui da Super Estágio. Não, você está fazendo propaganda? Tô, gente, porque a Ágil, o objetivo dela é esse, é apresentar empresas, negócios, oportunidades, pessoas que vão ajudar, que vão contribuir com o teu negócio. Tá aí a Bianca, olha, chefinha. Gente, olha só, a gente tá aqui com a Renata Elizondo, tá? A Renata, ela é contadora, é uma colega nossa de classe, é uma pessoa que, desde que eu comecei, a gente tem caminhado aí juntos, a gente tem aprendido muito com ela, com a trajetória da Renata. Ela está, na verdade, empreendendo aí há 13 anos, é isso, Renata? 14 anos, na verdade. Ela já é mãe de um adolescente no empreendedorismo. Inclusive, ela é mãe mesmo de um adolescente do Cauã, que eu adoro esse menino. Beijo pro Cauã. E já tem um no forninho também, né, Renatinha? Tá Olha só, crescendo. tá aí, tá participando da live. E a Renata é contadora, ela tem é uma empreendedora, tá, gente? Ela tem 2 negócios, tem uma empresa de contabilidade, que é a CF Contabilidade, ela é diretora executiva da Super Estágio, não é isso, Renata? Formada aí pela Universidade Federal do Pará, tem uma trajetória muito bacana, ela me mandou um currículo aqui bem legal, gostei da história dela. E ela também é, inclusive, embaixadora aqui do movimento Contabilidade Sem Chatice, que é um movimento que aproximou a gente. Eu conheci a Renata através do CSC, em 2018, que eu a conheci. E realmente de lá para cá a gente se aproximou. Hoje eu tenho um sócio também que eu conheci através da Renata, desse movimento que ela sempre participou e sempre uniu aí os contadores. Ela tem feito um trabalho incrível também, ajudando aí os contadores. Tem muita coisa, tá, gente? Se eu for falar tudo, vai dar BO aqui. Então, ela é pós-graduada em contabilidade e direito tributário, é graduanda do MBA de consultoria e empreendedorismo contábil da BSSP. Inclusive, esse empreendedorismo é muito bom para qualquer um de vocês que queiram, que são empresários aqui, não é só para contador, tá, gente? Então, assim, tem muita coisa aqui no teu currículo. É isso. A mulher é mulher de peso e hoje a gente vai falar especificamente de estágio. Renata, eu falo pra caramba, mas mais do que eu é a Renatinha. Por isso que eu tô falando que depois eu não vou falar mais nada. Olha só, Renatinha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você aceitar esse convite. Com esse bebezinho aí no forninho, uma hora dessa lá é malvada, né? E muito obrigada por você estar aqui com a gente, ajudando os nossos empresários. Eu queria que você desse a sua palavrinha, mas já vou deixar a perguntinha aqui para você já engatar e responder, tá bom? Eu quero que você fale para a gente, Renatinha, por que estágio é uma oportunidade? Eu quero entender isso daí. Qual é a oportunidade para o meu negócio? Quais as oportunidades que eu, empreendedora, tenho a contratar um estagiário para minha empresa? Seja bem-vinda. Show. Obrigada. Prazer estar aqui nesse bate-papo da AGE. Sou associada da AGE Pará também.
ando meio ausente de alguns projetos mais profissionais por conta de que consegui meu milagre, estou gerando aqui mais essa vida. E, além disso, estamos aí na iminência de inaugurar a nossa unidade da Superestágio em Belém, que é a primeira unidade da Superestágio aqui no Norte. A Superestágio é uma empresa que já existe, tem representatividade no Brasil inteiro já há mais de 10 anos, mas chegou para o Norte agora como franquia, já teve atuação aqui no Norte antes de mudar para o modelo de franquia. Então, assim, ser empreendedor é isso, né? Então, a gente tem, como você já mencionou, o negócio da contabilidade. Estamos aí, por conta da pandemia, tivemos que adiar um pouco os nossos projetos de inauguração da nossa unidade, mas está ficando linda. Inclusive, eu queria estar fazendo a live lá da nossa unidade, mas não recebemos as nossas cadeiras, e para fazer a live em pé, com a barriguinha já pesando, realmente não dá. Então, eu tive que procurar, estou aqui no meu escritório da CF Contabilidade, e vamos lá. Agradecer a todo mundo que já está aí com a gente, as pessoas que vão ter a oportunidade de acompanhar depois. Eu acho que esse é um tema bastante relevante para quem empreende. Existem algumas místicas, existem alguns pontos que são importantes a gente discutir e entender, porque, sim, estágio é oportunidade. E muita gente pensa que o estágio é oportunidade só para o estudante. Tá? Não, o cara está estudando, o cara precisa de um estágio obrigatório para concluir a faculdade, mas, na verdade, não é só nessa situação que ele pode estagiar. E por que é uma oportunidade? Primeiro, é uma oportunidade para o estudante de colocar em prática aquilo que ele está vendo em teoria, né? Dele já se inserir no mercado de trabalho, dele se habilitar cada vez mais a estar apto a ser um profissional, aquele que o mercado precisa. Mas, mais importante, hoje a gente tem uma fala aqui voltada para os empreendedores, tá? Então, existem oportunidades para um empreendedor que utiliza o estagiário em vários aspectos, tá? E não é só o aspecto financeiro. A gente que empreende, a gente sabe que qualquer custo que você corta já vai ali te ajudar no teu lucro. A gente empreende, a gente precisa ter lucro, senão o nosso empreendimento não vai para frente. Mas mais do que isso, tá? Estagiário, ele não serve só para tirar xerox e fazer cafezinho. Estagiário, ele pode ser alguém de muita importância dentro da tua empresa. Ele pode ser alguém que entra na tua empresa, que revitaliza, que traz um gás novo, que traz ideias novas, que vem com um gás de quem está querendo aprender. Então, é uma oportunidade que você dá para a tua empresa descobrir um talento. Esse estagiário pode, no segundo momento, virar um funcionário da tua empresa de grande valor para a tua empresa, né? Também, hoje, as empresas, elas têm valores, né? Inclusive valores sociais. Então, você ajuda, muitas vezes, esse estudante que está ali batalhando, querendo aprender, né, o seu ofício, dando para ele oportunidade. A gente sabe que existem aspectos financeiros que pesam. Esse estagiário, quando ele não é de um estágio obrigatório, ele vai receber uma remuneração. Muitas vezes vai ajudar ele a pagar a faculdade, vai ajudar ele a não desistir, vai ajudar ele a continuar o curso dele, realizar o sonho dele. Então, o empreendedor também tem essa oportunidade social e tem o ganho financeiro, que é você ter uma pessoa legalmente dentro da tua empresa, sem todos os impactos que a gente sabe que os encargos trabalhistas muitas vezes inviabilizam que você contrate através da CLT ou de maneira formal o empregado. Então, você vê que tem oportunidade para todo mundo. Nossa, muito bacana, Renata, principalmente essa questão que você falou do impacto social, né? Hoje, cada vez mais, as pessoas, elas estão... A gente sempre ouve falar muito da questão do propósito, né? Qual é o propósito da sua empresa, qual é o propósito de existir.
E não é, o propósito das empresas hoje não é você vender um produto ou um serviço, mas você entregar uma solução, você mudar até mesmo a vida, sim, de alguém. Olha, eu achei muito bacana essa explicação que você deu com relação ao impacto social, realmente, que o estagiário, ele promove aí para a empresa. Agora que a gente já entendeu um pouquinho dessas oportunidades, da gente ter aí um estagiário na nossa empresa, eu queria que você respondesse aqui uma dúvida que a gente sempre tem, né, com relação a essa questão de estágio obrigatório e estágio não obrigatório. Quando que é o estágio obrigatório? Então, o estágio obrigatório é aquele que o estudante ele tem que cumprir, é uma exigência da instituição de ensino para que ele se forme. Geralmente ele está lá no finalzinho da grade curricular, no final do curso, a instituição exige que por um semestre, por um período ali determinado de acordo com a característica de cada curso, ele cumpra aquele estágio, tá? Para que ele possa se formar. Isso, inclusive, acaba sendo problema para alguns estudantes. Muitas vezes não conseguem se formar porque não conseguem um estágio dentro da sua área de atuação. Então, quando é uma exigência da instituição de ensino, é estágio obrigatório. E um detalhe já, o estágio obrigatório, ele pode, inclusive, nem ser remunerado. Tá? Ele não precisa de remuneração por ser um estágio obrigatório. Tá? Já o estágio não obrigatório é aquele que qualquer estudante de nível médio, de nível superior, de curso técnico, ele pode procurar. Então, eu comecei a estudar, eu já tenho algumas informações referentes à minha área de estudo, eu, por conta própria, começo a procurar um estágio, alguma empresa onde eu possa exercitar ali essa teoria e essa prática. E esse estágio, sim, esse estágio, ele tem que ser remunerado, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre quais os direitos e as obrigações ao longo aí da nossa conversa. Nossa, Renata, bacana. Inclusive, gente, vamos remunerar, né? Mesmo quando o estágio não for, quando for obrigatório. Porque é aquela questão que você falou no início, que ajuda, né? O estudante no curso, enfim. É porque o não obrigatório, muitas vezes o estagiário vai passar só um semestre, vai passar só um bimestre. Então, muitas vezes, assim, o aluno está tão desesperado, ele tem que cumprir aquela tabela para fazer, para poder se formar, tá? Então, isso acaba sendo um facilitador. Tá? Então, você tem, por exemplo, um estudante de contabilidade, você que é contadora, no último semestre, ele não conseguiu ainda nenhuma vaga de estágio, e você pode ter esse estagiário pelo período do estágio obrigatório, sem que isso represente um ônus financeiro para você. E você já tem, digamos, uma estagiária que é remunerada. Então, você vai estar ajudando esse estudante a se formar. Então, por isso que não há obrigatoriedade de remuneração nesse caso específico. Entendi. Obrigada, Renata. A gente sempre tem uma dúvida, a gente sempre recebe uma dúvida aqui dos nossos clientes, dos empreendedores. Eles sempre confundem muito o que é estágio com o aprendiz. Tem muita essa confusão. Você pode esclarecer aí para a gente a diferença do estagiário para o aprendiz? Sim, é muito comum essa confusão e são duas coisas totalmente distintas, tá? Então, a gente tem algumas diferenças básicas, tá? Então, o estagiário, não há nenhuma incidência de imposto, por exemplo, tá? Você não vai precisar recolher os encargos trabalhistas referente ao estagiário, o INSS, o FGTS, fazer provisão de 13º, um terço de férias. Não existe essa incidência de impostos, tá? Porque não há uma relação trabalhista. Já o menor aprendiz, ele tem todos os impostos trabalhistas, até porque você vai ter que assinar a carteira do menor aprendiz. Ele é um funcionário da empresa, contratado em condições bem específicas, tá? Em faixa etária, você só pode ser menor aprendiz dos 14 aos 24 anos. Fora dessa faixa etária, você não pode ser menor aprendiz. Já para o estágio, não há essa obrigatoriedade. Existe uma recomendação de que o estagiário ele possa estagiar a partir dos 16 anos, mas isso não está explícito na lei.
mas é uma prática do mercado só contratar o estagiário a partir dos 16 anos e não tem idade máxima. É muito legal porque existe, por exemplo, algumas empresas abrindo vaga de estágios para pessoas da terceira idade. Legal. Então, você tem 50, 55 vagas de estágio específica para essa faixa etária. Já não poderia ser um menor aprendiz, porque, como eu falei, tem aquela limitação de idade. Os estudantes, para ser estagiário, pode ser da rede pública ou da rede particular. Para ser menor aprendiz, não. Você precisa estar fazendo cursos técnicos específicos. Para ser estagiário, você pode ser de nível médio, de nível superior, pode ser da EJA, aquela metodologia para a educação de jovens e adultos. Quem faz EJA também pode ser estagiário. Tá? Renata, eu não sabia disso, era só universitário. Pois é. Qualquer empresa pode contratar um estagiário, tá? Já o menor aprendiz, ele é uma imposição do governo, tá? Ele é obrigatório para empresas de médio porte. Então, se você tem um determinado porte, você é obrigado a contratar esse menor aprendiz. Então, assim, tem muita diferença entre um e outro. São coisas bem distintas. Legal, gostei de você ter falado aí, porque eu sempre achei que era só universitário. Mas pode estudante de nível médio? Pode. Beleza. Nível médio e também quem faz a educação de jovens e adultos, aquela alfabetização mais tardia, né? Curso técnico também? Curso técnico também. Tá, beleza. Tem mais uma pergunta aqui importante. E, inclusive, alguém fez essa pergunta aqui, a gente vai responder, porque o Genildo, ele perguntou assim, necessito de um estagiário de web design. Por onde começar? É justamente essa dúvida aqui, né? O que eu não posso esquecer, eu abrir uma vaga de estágio na minha empresa. Acho que vai responder aí essa pergunta do Zenildo. Então, o estagiário, a relação entre estagiário e empresa, ele tem uma lei específica que trata disso, e essa lei traz essas obrigatoriedades, tá? Então, assim, tem até uma pergunta que eu estou vendo do Antônio, eu vou iniciar a resposta por essa pergunta do Antônio. Ele diz aqui, ó, para oferecer estágio, a empresa pode firmar um convênio diretamente com a instituição de ensino ou necessita de uma instituição intermediária, semelhante a superestágio, tá, Antônio? Vamos falar da superestágio. Ajuda a gente aí, né? A Advento aqui é parceira da Superestágio. Contratei aqui a minha estagiária através da Superestágio, que fez esse trabalho incrível aqui. Eu estou despreocupada, tranquilinha aqui com essa gestão aqui da nossa estagiária. Exato. Então, assim, o que acontece? A empresa, ela tem que seguir o que determina a lei do estágio. São algumas exigências, não são muitas, tá? Mas uma das exigências é que exista, se a empresa, por contratar diretamente, ela pode. Ela não precisa de um agente integrador obrigatoriamente, tá? Ela pode, só que ela tem que observar, por exemplo, que ela tem que ter convênio com cada uma das instituições dos estagiários. Vamos falar aqui da nossa realidade de Belém, da nossa realidade aqui do estado do Pará, tá? Então, imagina que ao invés de contratar aí o serviço da Superestágio, como você fez, Lau, você quer abrir uma vaga de estágio e você faz uma seleção aberta, divulga no seu Instagram, vem um aluno da UNAMA, vem um aluno da Uninasal, vem um aluno da UFPA, vem um aluno de várias instituições. E você cresceu, você é uma empresa cada dia maior, mais forte, você quer ter um número maior de estagiários, você seleciona um aluno da UNAMA, um aluno da UFPA, um aluno da Uninasal. Você é obrigado a ter convênio com cada uma das instituições. É obrigatório. Então, você tem que fazer toda essa parte burocrática, ver com a instituição de ensino, o que ela te exige, tá? Então, pode fazer diretamente? Pode, desde que você estabeleça um convênio com a instituição de ensino onde o seu estagiário estuda. Essa é uma obrigação. Uma outra obrigação
Se o estágio é não obrigatório, você tem que pagar uma bolsa que é de livre valor, você que escolhe, tá? Você paga essa bolsa do estagiário e você também tem que dar um auxílio transporte. Vê que não é vale transporte, um auxílio transporte. Então você tem essa flexibilidade. Ah, eu quero um bom estagiário, então eu vou dar uma boa bolsa e vou dar um bom auxílio transporte. Ah, eu quero ter uma economia nesse aspecto. Eu posso dar um valor mais baixo de auxílio, de bolsa. Lembrando que a qualidade do estagiário que você vai atrair para o teu negócio é proporcional à bolsa que você apresenta. Então, é sempre interessante você ver a média de mercado. Se o mercado paga uma média de R$600, você oferecer uma bolsa de R$300, você vai atrair estagiários com esse perfil. Tá? Então, ter esse convênio com a instituição de ensino, ofertar a bolsa e o vale transporte, pagar um seguro obrigatório para esse estagiário, tá? Ter condições de trabalho específicas e favoráveis, tá? Então, são algumas das obrigações. O contratante tem que se certificar a cada semestre ou a cada período desse estagiário, se ele mantém um vínculo com a instituição de ensino, porque a partir do momento que ele deixa de estudar, ele perde a condição necessária para ser estagiário. Então, assim, isso, se não resolvo fazer sozinha, eu tenho que ver tudo que a lei determina para que esse estagiário não se transforme em um problema para o meu negócio depois. Por quê? Se você sofre uma fiscalização, o fiscal do trabalho vai chegar lá, ele vai te pedir a pólice de seguro, ele vai te pedir o termo de contrato de estágio, ele vai te pedir a confirmação de que esse estagiário está vinculado. E no nosso dia a dia, a gente já tem tanta coisinha como empreendedor para cuidar, que quando a gente pega uma instituição, como você disse, cobra um valor justo, que tira mais essa preocupação do teu dia a dia, certamente vale a pena. E, gente, eu queria compartilhar aqui a minha experiência, tá? Porque, assim, eu sou contadora. Então, muitas das coisas que a Renata está falando aqui, eu já sei, eu posso fazer sozinha aqui, né? Mas por que eu preferi, por que eu optei em contratar uma empresa que fizesse essa intermediação para mim? Justamente porque eles vão estar controlando o prazo de contrato, né, os termos, a apólice do seguro e uma série de outras coisinhas que tem que eu nem vou lembrar aqui, porque eu tenho 1000 coisas para fazer. Inclusive, quando eu estou com os meus clientes, a gente já está indicando a super estágio. Não é porque está indicando um amigo, não, gente. É porque realmente o meu cliente vai esquecer prazo, pode colocar, às vezes, o estagiário até para ser um empregado e tem que atentar, né, a legislação direitinho e ter uma consultoria que apoie e o valor. Vou fazer igual o Chico Anísio, né? Ó, é desse tamanho aqui. É uma vergonha você dizer que não vai contratar por isso. Né? Então, olha só, claro, a gente entende que cada realidade de cada empresa. Inclusive, Renata, eu tenho uma dúvida aqui que eu quero perguntar antes dessa pergunta que eu ia fazer aqui. Eu até me perdi, mas eu vou perguntar depois essa dúvida. Assim... Só assim, eu acho, uma coisa que eu deixei de falar, mas que eu acho que é importante salientar, é que se a empresa não observar a legislação e ela for pega, por exemplo, numa fiscalização, ela pode, inclusive, ser proibida de contratar estagiários por um determinado período como punição. Tá? E também, se ela deixa de cumprir aspectos, né, que são bem específicos e obrigatórios por lei, ela pode, inclusive, ter esse estagiário vinculado como empregado e ter que pagar retroativamente tudo aquilo que ela deixou de pagar e que era vantajoso para ela tendo um estagiário. Então, é importante, porque às vezes a gente faz uma relação custo-benefício e acha, não, isso aqui é muito simples, eu mesmo posso fazer, eu mesmo posso selecionar. E a gente tem as nossas expertises e tem aquilo que a gente não tem a expertise. Então, muitas vezes você acha que ter um estagiário é ruim porque você fez uma seleção ruim. Porque você não trouxe realmente alguém com as características necessárias para somar no teu negócio.
E aí você testa um, testa dois, testa três, e acaba não dando certo, porque você não entende do processo, né? Então é importante a gente delegar isso na mão de quem realmente tem essa experiência de mercado, tem essa expertise, tem as ferramentas necessárias para te dar essa segurança jurídica e para trazer para o teu negócio alguém que realmente tem o teu perfil. Beleza, Renata. A próxima pergunta que eu tenho aqui era essa que eu queria te fazer. Quem pode contratar um estagiário? Porque assim, eu sou MEI, eu posso ter um estagiário, eu sou uma empresa, eu sou profissional liberal. Quem que pode contratar? Eu tenho essa dúvida. Às vezes o cliente me pergunta, e dependendo do negócio dele, eu fico perdida. Será que esse segmento, essa atividade, esse que pode? Como que é? Qualquer empresa pode contratar um estagiário, tá? Qualquer empresa, inclusive MEI. MEI é uma empresa, então pode contratar. Qualquer profissional autônomo, aquele que tem formação, tem registro de classe, também pode contratar estagiários. Inclusive, entes públicos também podem contratar estagiários. Então, você tem um leque bem variado de negócios, participação especial aí de um período, né? De negócios e de pessoas, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, que podem contratar estagiário. Beleza, Renata. Então, quer dizer, até é porque eu achava que quando eu não tinha meu CNPJ, eu não podia. Se você já tinha CLT, já podia. Olha só, legal. Quais as vantagens para minha empresa? A gente já falou de várias, na verdade, aqui, né? De contratar um estagiário. Acho que a gente até respondeu essa pergunta, eu vou pular, tá? Tem algum limite de número de estagiários? Essa é uma dúvida que os clientes sempre perguntam. Lá, quantos estagiários eu posso ter aqui? Tem algum limite, Renata? Tem alguma proporção? Como que é? Existe, sim, limitação. Agora, existe um grande mito aí, tá? Primeiro, que algumas pessoas acreditam que elas só podem ter estagiários se ela tiver um empregado, pelo menos, tá? Então, vamos desmistificar isso da seguinte maneira. Eu tenho várias categorias de estudantes que podem ser estagiários. Certo. Se a minha opção é por contratar um estudante do ensino médio, aí eu tenho regras específicas. Se a empresa para ter estagiários do ensino médio, se ela tiver de 1 a 5 funcionários, ela pode contratar um estagiário. E essa proporção ela vai crescendo. De 6 a 10 funcionários, ela pode ter 2 estagiários. De 11 a 25 funcionários, ela pode ter 5 estagiários. E se ela tem mais de 25 funcionários, ela pode ter 20% do seu quadro de funcionários como estagiários do ensino médio. A gente está falando sobre estudantes de uma categoria específica, que é ensino médio. Quando eu amplio isso, que eu dou a oportunidade de estágio para alguém que está cursando nível superior ou que está cursando nível técnico, tá? Então, eu já não tenho essa restrição. Eu tenho, sim, uma segunda restrição, que é o seguinte. O seu caso específico, antes de você ter o seu CNPJ ou agora que você já tem o seu CNPJ, mesmo que você não tenha funcionários, se você tiver um supervisor, que pode ser você, como contadora, você pode ter até 10 estagiários vinculados a 10 estagiários, tá? Só que eles têm que ser de nível superior ou nível técnico, tá? Então, existe essa limitação. Se você precisar contratar o 11º estagiário, você vai ter que indicar uma outra pessoa para ser o supervisor. E aí, vinculado a esse supervisor, você pode ter mais 10 estagiários. Então, depende do perfil do estudante que a gente está falando. Não sei se ficou claro. Não, ficou claríssimo, Renata. Ficou claríssimo. Quer dizer, quando é ensino médio, tem uma restrição, tem uma limitação, né? Quando é nível superior, uma pessoa pode gerenciar até 10 estagiários, não é isso?
No caso aqui da Advento, que eu ainda não tenho funcionária, porque minha operação é feita todo pelo Rio de Janeiro aí, né, pelo Grupo Épicos, e fazem muito bem, mas eu preciso dos meus estagiários aqui. E também eles aprendem muito com a gente, e aquilo que você falou no início, a questão da oportunidade, né? A gente traz aqui para a empresa talentos, né? Pessoas bem com coisas novas que está rolando aí, às vezes, na universidade, a gente está um pouco por fora. Na verdade, a gente aqui não fica por fora, né, Renata? Que a gente está na área, a gente está sempre ativo, está participando de tudo. Mas nas empresas a gente vê que às vezes as pessoas se fecham ali dentro das organizações e aí traz uma ideia nova, ideia de gestão, quem está trabalhando na administração, estudante de contabilidade, em diversas áreas, né? Inclusive, hoje eu fui fazer uma consultoria numa empresa de tintas, né? Uma indústria, e lá ele tem estagiários em vários setores diferentes, na área de produção, né? Que eles manipulam lá, então tem estagiários na área química, tem na parte de venda, o estagiário de administração, e eu falei para ele que eu só faço a minha consultoria se ele contratar um estagiário na área de contabilidade, porque a gente vai falar muito da questão da tributação dele lá. Então, é bem interessante saber disso, porque já era uma dúvida minha, já tem um monte de estagiário aqui, será que ele pode ter mais um? Mas pode, né, Renata? Então, muito bacana isso. Uma outra perguntinha que a gente tem aqui. Gente, eu queria registrar aqui, né? O professor Fernando está aqui com a gente. Colocou meus gatinhos aí. Fernando, é assim mesmo. Desde quando passa um gato aqui, né? E, gente, sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram depois, tá? Muito obrigada aí pela participação. E vamos lá para mais uma perguntinha. A gente está falando aqui sobre estágio é oportunidade, a gente já viu muitas oportunidades que nem eu sabia, às vezes a gente passa batido, né, Renata? E olha só, você pode falar assim, rapidinho para a gente, dos documentos que são necessários para contratar um estagiário? Tem aí uma listinha, porque eu tenho a minha cola aqui, tá, gente? Eu não sei a Renatinha. Porque a gente sempre tem dúvida, né, com relação aos documentos, porque para contratar um funcionário é uma série de documentos. Daqui a pouco não vai mais ter tudo isso, né? Vai ficar só no CPF. Mas, enfim, para contratar o estagiário, o que eu preciso de documento principal, né? Então, a gente tem o que é a obrigatoriedade do estagiário, tá? Então, assim, vamos falar como funciona a habilitação desse estudante dentro da nossa plataforma, que é a Super Estágios, tá? Ele não precisa fazer um currículo, mandar pra gente. Bacana que a gente tem um processo todo digital. Então, o aluno vai lá no nosso site, www.superestágio.com.br, tem um link para o estudante, ele vai criar um perfil. Inicialmente, ele só precisa criar um perfil. Ele vai dizer onde ele estuda, qual curso que ele faz, em qual semestre ele está, quais cursos adicionais ele tem. Ele cria esse perfil dentro da nossa plataforma, tá? E, a partir do momento que a gente tenha uma vaga dentro do perfil dele, a gente vai indicar esse estudante para a empresa, para que a empresa faça uma entrevista, faça uma análise. A gente faz para os nossos estudantes, por exemplo, uma análise comportamental. Ele pode, dentro da nossa plataforma, preencher algumas perguntas e respostas e a gente vai ter análise DISC dele, mostrando quais são as maiores competências, onde ele tem maior facilidade, onde ele tem maior dificuldade. Isso é um fator de decisão para a empresa, muitas vezes. Então, ele fez esse cadastro. Inicialmente, você vê que eu não exigi documentação nenhuma desse estudante até nessa fase do processo. Esse estudante foi entrevistado por você, você quer contratar. Ele vai subir na nossa plataforma aqueles documentos básicos. O RG, o CPF, o comprovante de residência, a comprovação de que ele está estudando. Tá? Então, só nesse momento em que alguém já o selecionou para uma vaga, é que ele vai disponibilizar a documentação dele para a gente. Para que a gente forneça tudo aquilo que a empresa precisa ter e acompanhar. Então, é com base nessas informações que a gente vai elaborar o termo de compromisso. Aí esse termo vai ser liberado para o estudante assinar, para a empresa assinar, para a instituição de ensino assinar. Tá? A partir desse momento de contratação é que vai ser fechada
o certificado de seguro dele, a pólice de seguro. Então, não existe, como existe numa contratação de carteira assinada, obrigatoriedade de você fazer exame admissional, de você informar PIS, de você informar se tem filho, se não tem, a carteira de vacinação, Não precisa sabe? nada disso. Nada disso. É super simples, a gente precisa dos dados básicos desse estudante, tá? Para elaborar toda a documentação de que ele possa firmar esse termo de estágio. Então, ele tem que comprovar para a gente que ele é estudante, fornecer os dados pessoais e, a partir daí, a gente faz todo o trâmite de documentação que é necessário. Legal. Renata, inclusive eu queria aproveitar e deixar uma dica aqui para vocês, porque a gente que trabalha com microempresas, né, Renata, a gente observa que muitas das vezes o dono da empresa, ele é tudo. Ele é o financeiro, ele é o administrativo, ele é o que vende, ele é o que faz tudo. E o que eu tenho feito? Eu tenho orientado, que às vezes a empresa realmente ela está começando, ela não tem condições de... tem 1 ou 2 funcionários, mas acaba deixando principalmente essa parte administrativa de lado, né? Por isso que a gente vê uma série de empresas sem controle financeiro e sem contabilidade, inclusive. E eu estou orientando isso para essas microempresas que estão entrando. Gente, olha, coloca um estagiário que ele vai aprender, você vai ensinar e ele vai tocar aqui coisas nessa parte administrativa, principalmente, que vai ajudar muito você ter organização, você ter gestão, né? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês que estão começando, pagar uma bolsa aí de 500, 600 reais que seja, para a pessoa trabalhar meio expediente, você orientar, você ajudar. É super válido. Os meus clientes que ouviram esse conselho tá dando super certo. Inclusive, a Super Estágio vai estar contratando mais um estagiário para gente. A minha estagiária gostou porque ela disse que entrou lá, fez um testezinho DISC, né? E eu achei bem legal. Eu falei assim, olha, eu vou analisar esse negócio aí para ver se é assim. Que eu brinco muito, né? Quem me conhece sabe. Mas assim, é muito legal porque realmente é bem prático. Inclusive, gente, até o recibo eu nem sabia, Renata, porque eu nem acompanhei tudo. E depois eu fui olhar, gente, tá aí o recibo, tudo certinho. E aí eu só faço ela assina. Nossa, é maravilhoso, é perfeito. Eu gostei, tô gostando muito, eu tô super tranquila. Então, assim como existe o painel do estudante, existe o painel da empresa. Então, esse é um diferencial que a gente tem no mercado também. Porque a gente sabe que no trâmite de contratação de estagiário, quando você usa uma agência de estágio que não tem algumas modernidades, ele é demorado. Você liga, eles têm que ver uma data na agenda para ir te visitar, para entender qual é a tua demanda. Aí eles vão atrás dos estudantes, isso demora mais uns dias. Até eles te indicarem um estudante demora mais uns dias. Então, às vezes, o processo de contratação ele se torna moroso, porque é tudo feito de maneira analógica. Na Superestágio, a gente tem essa vantagem. Você nos conhece, a gente te oferece, faz uma proposta, você dá o aceite e você já tem acesso a um painel. Nesse painel, você lembrou na sexta-feira à noite, você não, porque você não trabalha na sexta depois das 18, mas você lembrou na sexta-feira, às 17 horas, que tu queria abrir uma vaga para um novo estagiário. Né? Então, o que você faz? Você vai no seu painel, cria as condições, o sistema vai rodar isso de maneira automática, já vai direcionar para o seu e-mail, o perfil da pessoa. No dia seguinte, ou na semana seguinte, você já pode estar com a pessoa contratada. Então, você ganha celeridade. E o nosso painel ele tem uma série de funcionalidades. Você descobriu o recibo, mas existem relatórios, existem estatísticas. Você consegue acompanhar uma série de coisas que nós estamos fazendo para você, deixando lá à tua disposição. Você precisa puxar o termo de compromisso, ele está lá. Você precisa ver a pólice de seguro do seu estagiário, ele está lá. A gente já teve casos do fiscal do trabalho bater lá e pedir, cadê as apólices de seguro? Ele entra no painel e imprime todas. Tá aqui, ó, tá aqui, senhor fiscal do trabalho. Tá aqui, todo mundo tem. Então, isso dá uma segurança e uma facilidade que o dia da gente precisa. A gente precisa
estar despreocupados em relação a alguma coisa, porque a gente já tem muita coisa para nos preocupar. Com certeza. E, Renata, a gente já falou aqui de muitos benefícios para a empresa, você contratar, oportunidades, né? E benefícios para os dois lados. Atende no Rio? Sim, Carol, com certeza a gente atende, porque o processo é todo online, né? Inclusive, gente, eu vou logo falar aqui para vocês o seguinte. Já estão vendo aí o Instagram da Renatinha, já começa a seguir a Renatinha e a Super Estágio. É o @superestágio.belempa, tá? E você vai lá no Instagram da Super Estágio, você vai dizer assim, Renata, eu quero uma apostila, um material com tudo isso que você falou, porque daqui a pouco eu vou esquecer tudo. E aí ela vai mandar gratuitamente para vocês, tá bom? E ela vai mandar essa proposta. É só chamar ela lá, tá bom, Carol? Pode mandar no direct pra gente, tanto no meu Insta quanto no da Super, que a gente disponibiliza um material super completo, com muitas perguntas e respostas. Então, sempre aqui à disposição para responder qualquer dúvida pontual que eventualmente não esteja por lá. Pronto. Gente, quem tiver aí da AGE, faz um favor para mim, anota aí, escreve na mensagem, renata.elizondo, me ajudem aí, tá? @superestágio.com.br. Marco, anota aí para mim. Inclusive, eu queria, né, falar da presença aqui da doutora Ana Cristina, gente, que honra. Só tem gente maravilhosa aqui, tá, gente? Carol é minha amiga lá do Rio, conheci através do Cérvulo e é maravilhosa, amo de paixão. Marco, que é uma coisa fofa, nossos queridos, né, Renata? E todo o pessoal aqui da AGE que está com a gente e os demais, né? Inclusive, essa live vai ficar salva, gente. Compartilhem, porque, assim, a ideia desse projeto que a gente está tendo aqui é dar essa consultoria gratuita para vocês, mas ajudar, porque o que a gente está falando de estágio aqui, de repente, ajuda alguém que quer contratar, de repente, um profissional e não pode. Às vezes é um profissional que não precisa ter muito conhecimento para estar ajudando ali no financeiro, ajudando na área de vendas. Tem várias áreas, né, Renata? A gente falou aqui. Então, façam isso. Só que, Renata, eu quero que você fale aqui para mim o seguinte. Quais são as obrigações de mim como empresa ao contratar? Porque não é só benefício, não é só direito, tem os deveres e as obrigações. Eu quero que você fale aqui para a gente também o que eu, como empresa, preciso cumprir, né? Isso. Tem as obrigações, sim. Tá? A gente já falou de alguma delas, como você mencionou. Fazer o termo de compromisso é uma das principais obrigações. Você não pode ter um estagiário na sua empresa sem firmar um termo de compromisso, sem que esse termo de compromisso esteja assinado por você, empresa, pelo estudante, pela instituição de ensino desse estudante. Esse é o documento principal, primordial, inicial para estabelecer essa relação de estágio. Tem até uma questão que o Antônio colocou aí também, Lau, que ele fala sobre a confusão que alguns empresários fazem do estagiário ser um colaborador, tá? Então, outra obrigação que a empresa tem, ela tem que oferecer instalações em boas condições para esse estagiário. Se o estagiário está trabalhando na empresa, ele tem que ter as mesmas condições de um colaborador. Se ele está na área administrativa, ele tem que ter a mesa dele, o computador dele, um ambiente propício. Ele não pode trabalhar num quartinho fechado, sem ventilação, entendeu? Então, a empresa tem que ter essas condições. Se ele vai trabalhar na área produtiva, tem que ter os EPIs, tem que ter todas as condições, as boas condições para executar, né, o estágio dele. A empresa tem que apontar esse supervisor. Então, assim, o estagiário, ele tem que exercer uma função supervisionada. Você não pode contratar o estagiário, chegar para ele e dizer, meu filho, te vira. Não pode. Tem que ter alguém que passe orientação. O estagiário lá para a área financeira, para ajudar esse empreendedor a organizar o financeiro, coisa que ele não tem aptidão para fazer, ele tem que ser orientado. Ele tem que dizer, assim você registra contas a pagar, assim você registra contas a receber, assim você faz a conciliação. O
para o empresário é ele o supervisor, muitas vezes ele não tem esse conhecimento prático, mas ele tem a consultadora que vai prestar ali essa orientação, né, para o seu estagiário. Ele não pode chegar lá e fazer como não é o ideal nem para você fazer com um empregado, um colaborador da sua empresa, te vira. Não. Ele tem que indicar esse supervisor, que é quem se responsabiliza por aquilo que o estagiário faz. Então, essa também é uma obrigação da empresa. Tá? Ele tem que proporcionar a esse estudante uma vivência do mundo corporativo. Lembra? Ele está estudando a teoria e ele vai viver na prática. O que acontece dentro de uma empresa? Que a gente sabe que existe um gap muito grande. Existe ali um fosso muito grande entre a teoria da academia, da instituição de ensino, e o mercado de trabalho. Então, é importante que a empresa permita ao estagiário vivenciar isso. Como é a rotina de um escritório de contabilidade no dia a dia? Tá? Então, se eu sou uma estagiária da área de contabilidade, eu vou ter essa vivência. Quando que eu fecho folha, quando que eu faço apuração, como que eu faço quando eu... Essa é uma vivência que vai fazer toda a diferença na vida desse estudante. Existem relatórios que são obrigatórios. A empresa tem que preencher esses relatórios, tem que fornecer esses relatórios para preenchimento. Ele tem que fazer uma avaliação final do estudante. O estudante ele pode estagiar por um tempo determinado. No final do estágio, ele tem que ser avaliado pela empresa. Então, existe uma série de obrigações, sim, tá? Que a empresa ela tem que cumprir, ela tem que atentar, tá? E que a gente entra dentro da empresa para, muitas vezes, fazer com que a empresa não tenha que se preocupar com isso. Nós vamos fazer isso e entregar para a empresa já mastigadinho, para ela não ter que sair do seu foco para cuidar de uma coisa que não é a sua expertise, não é o seu know-how. Beleza, Renata. E mais uma pergunta aqui. O estagiário, ele pode trabalhar até quantas horas? Pode trabalhar 8 horas? Não. Essa também é uma regra determinada pela lei do estágio. O estágio ele tem que ser no máximo de 6 horas por dia. Pode ser menos? Pode. Pode ser a partir de 1 hora, né, até 6 horas. Então, a empresa vai demandar isso. Eu quero um estagiário de 6 horas, eu contrato, faço um termo de estágio de 6 horas. Não, eu quero 2 estagiários de 4 horas. Então, eu contrato 2 estagiários de 4 horas. Então, fica a critério da empresa para atendimento da necessidade dele. Beleza, bacana. Renata, tem outras perguntas que a gente já respondeu aqui, né? Que sou obrigada a pagar bolsa. A gente já falou lá no início a questão das bolsas, né? Mas eu tenho uma dúvida que, na verdade, eu já tinha essa dúvida antes e agora com a pandemia eu também ainda tenho essa dúvida com relação ao trabalho home office, né? Porque a gente ficou em home office e eu quero saber o seguinte, o estagiário, porque ele precisa de supervisão, ele pode trabalhar nessa modalidade home office? A gente sempre vai usar como parâmetro a lei, tá? Então, o nosso balizador é sempre o que estabelece a lei, tá? Então, sim, porque a lei não veda a possibilidade do estágio em home office, tá? Mas ele continua tendo que ser acompanhado por um supervisor, tá? Garantindo o que está lá acordado no termo de compromisso. Então, a gente teve que mudar a nossa cabeça em relação à forma de trabalho, né? Não só em relação ao estagiário, mas em relação aos nossos próprios colaboradores, né? Então, de um momento para o outro, a gente foi jogado dentro de uma realidade em que eu não podia transitar, eu não podia ir para o escritório, isso representava risco, né? E eu tive que adaptar isso à realidade dos meus colaboradores e também dos meus estagiários.
Então, não há impeditivo legal, desde que seja observado que esse trabalho continua tendo que ser supervisionado. Gente, desculpa. É porque tem uma caixa aqui, é uma gata enlouquecida arranhando. Vocês ouviram um barulho? Desculpa. Renata, eu quase não te ouvi, porque tava um barulho horrível aqui. Olha que eu falo alto pra caramba. Não, a gata, gente, desculpa. Como que é, Renata? Como ficou essa questão do home office para o estagiário? Só dá uma voltadinha aí para mim. Pode, né? É possível, sim, um trabalho em home office, desde que esse estagiário continue sendo supervisionado. Assim como a gente criou mecanismos para supervisionar os nossos empregados, os nossos colaboradores, que são carteira assinada, que são seletistas, a gente tem que criar forma de supervisionar esse estagiário que está trabalhando no home office. Beleza, dá para fazer sim. A gente tem algumas ferramentas, inclusive, que a gente controla o horário, a gente pode fazer videochamada, né, Renata? Questão do e-mail, liberar o acesso, e ter esses controles, esses gestores de tarefas também, que te passa tarefa. E os grupos de WhatsApp, eu uso muito o grupo aqui com a minha funcionária, né, com a minha estagiária, eu coloco lá direitinho o que ela tem que fazer. Então, assim, é bem bacana mesmo, dá para testar isso daí. E eu sou... tá, só para a gente finalizar, eu quero que você dê só uma pincelada do caso a gente tenha algum estudante aqui com a gente ou que depois vai assistir essa live, quais são os principais direitos deles, né? A gente já falou de direito, de obrigação de várias pessoas, mas acho que a gente falou um pouquinho já dos direitos, mas só para resumir, assim, quais os principais direitos que o estagiário tem? Tá, então vamos lá. Lembrando que a gente tem dois tipos de estágios, obrigatório e não obrigatório. A gente está falando desse direito, principalmente relacionado ao estágio não obrigatório, aquele que é o estudante em busca de uma oportunidade, a empresa dando uma oportunidade para esse estudante entrar no mercado, ter essa vivência. Ele tem direito a uma bolsa, tá? Uma bolsa de estágio, que é de livre deliberação da empresa. Tá? A empresa quer pagar uma bolsa de R$100? Pode. Não existe vedação legal para isso. É justo? Talvez não. Que tipo de estudante eu vou atrair com uma bolsa de R$100 também? Então, óbvio, o empreendedor tem que ter esse bom senso, né? Então, ele tem direito a essa bolsa, ele tem direito a um auxílio, tá? Esse auxílio transporte, e também ele não está vinculado ao valor de passagem. Então, a empresa pode dizer, eu vou pagar uma bolsa de R$500 e vou dar R$100 de auxílio transporte, R$50 ou R$30, a empresa determina isso. Tá? E ele tem direito, uma coisa que é interessante, ele não tem direito a férias, ele tem direito a um recesso remunerado. A cada um ano, trabalhando na empresa, uma pergunta que você não fez, que é meio clássico, é quanto tempo o estagiário pode ficar na mesma empresa? Ele pode ser vinculado na mesma empresa por até 2 anos. Então, a cada ano trabalhado, ele tem direito a 1 mês de recesso remunerado, que a empresa pode dar da maneira que for mais conveniente para ela. O ideal é que seja dado nos períodos de férias escolares, tá? Mas isso não é obrigatório. Se o estagiário terminar o 2º ano de estágio sem ter tirado, ele recebe por esses meses de recesso. Isso também é um direito que ele tem. Eu não sabia desse detalhe, gente. Olha, eu não sabia. É por isso que a Superestágio está fazendo isso para mim. Olha só. E as instituições de ensino, quais são as obrigações dela, Renata? Elas têm também alguma obrigação, né? Todos os agentes envolvidos aí na relação de estágio, ela tem obrigações, tá? Então, uma das obrigações da instituição de ensino é validar, é assinar esse compromisso, tá? De estágio. Então, é interessante que as instituições, elas firmem parcerias com instituições como a Superestágio, porque a gente vai demandar necessidade no mercado para o estudante dessa instituição vai ter a oportunidade de vivenciar, né, essa formação teórica na prática.
Ela também tem que verificar, tá? Se esse estagiário ele está estagiando no local adequado. Então, é importante, eu vou firmar esse convênio, ter a certeza de que, através até mesmo dos próprios relatórios que são feitos, tá? O estagiário vai dizer, o lugar que eu trabalho é muito abafado. A instituição ela tem que acompanhar o que o estagiário está vivenciando. Tá? Então, o estagiário não vai poder trabalhar num lugar insalubre, num lugar não adequado. Tá? A instituição ela também tem que apontar um professor, que seria o professor responsável por acompanhar esse estagiário, tá? Um professor orientador. Então, é um aluno de contabilidade, é uma prerrogativa da instituição dizer, olha, o professor tal vai acompanhar as atividades. Porque se eu sou um estudante de medicina, eu não posso ser estagiário da área financeira, a não ser que esteja numa clínica de medicina. Tem que estar adequado. Porque senão eu não vou estar vivenciando. Mas tem estagiário de medicina? Tem. Tem uns que ganham muito bem, inclusive. Tá? Então, a instituição ela tem que verificar esses relatórios supervisionados, ela tem que informar o calendário de provas, essa é uma informação importante, porque nos dias de prova, o estagiário ele pode sair mais cedo para que ele possa fazer a sua prova. Então, todo mundo tem a obrigação aí nessa relação. Beleza. Sendo que, sim, todas essas obrigações, tá, Lau, é uma coisa que a gente vai acompanhando também. Tá? Então, a gente gera os relatórios, a gente encaminha os relatórios para a instituição de ensino, que ela precisar verificar. Então, a gente entra nessa seara aí também. Beleza. Gente, olha só, eu quero deixar alguns comunicados, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live. Já queria agradecer a Renata por toda essa explicação. Foi uma verdadeira consultoria, uma aula, esclareceu muitas dúvidas com relação ao estágio. Realmente, agora mais do que nunca, a gente está vendo aí que estágio é uma oportunidade tanto para as empresas, quanto para os estudantes, para as instituições, porque as instituições também precisam que aquele aluno ele aprenda na prática. Então, assim, gente, todo mundo ganha, né? A nossa cidade ganha, o nosso estado ganha, porque realmente vai estar colocando no mercado profissionais que vivenciaram. Então, realmente é muito importante. Obrigada, Renata, por você ter explicado bem detalhadamente todas essas informações que são muito detalhes. E eu volto a falar aqui para vocês, gente. É importante vocês procurarem uma assessoria, né? Uma administradora aí de todo esse processo, como a gente aqui na Advento fez com a Superestágio. Inclusive, a gente fixou aqui o e-mail da Renata, renata.elizondo@superestágio.com.br. Manda um e-mail para ela e solicita esse material. Se você tiver com preguiça, vai lá no Instagram da Superestágio e diz, Renata, manda aqui para mim, que agora a gente manda pelo WhatsApp, manda por todo canto, né? Facilitou muito. E aí ela vai passar esse material com todas as perguntas e outras que a gente não fez aqui, mas a live vai ficar salva. Eu espero que vocês compartilhem. Renata, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo, por ter trazido esse conteúdo muito relevante. Eu queria avisar vocês, gente, que esse conteúdo até o final da semana vai estar, acho que o Antônio falou aqui, mas eu me perdi já. Até o final da semana essa live vai estar também no YouTube, vocês vão poder também compartilhar por outros canais. Renata, muito obrigada, tá? Mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E eu queria que você deixasse aí a sua fala final para a gente encerrar essa live que foi de muito conteúdo, de muito aprendizado, com certeza. Eu agradeço, né, em nome aí da Superestágio, essa oportunidade que a AGE trouxe para que a gente fale um pouco sobre estágio, que existe, como eu falei no início, muita mística, muitos mitos em relação ao estagiário. Avisar a todos que a Superestágio está aí na iminência de abrir as suas portas. Em breve a gente vai estar divulgando a nossa data de inauguração oficial. Falar também que nós temos todo o interesse em firmar parcerias, como nós já firmamos com o Sescom Pará, para que associados de entidades como o Sescom, como a AGE, como a OAB, tenham condições diferenciadas
para a contratação. A gente entende que é muito importante essas parcerias para oportunizar esse conhecimento e essa possibilidade de contratação, que no mundo empresarial faz muita diferença. Como a gente viu no começo, existem ganhos financeiros que a empresa pode ter, não só o ganho social, com a utilização do estagiário. Estamos aqui à disposição. Se tiver, como a Laudicea falou, alguma dúvida que não foi exposta, algum ponto que não foi detalhado, a gente tem um tempo limitado para falar de tudo, mas a gente está aí com o nosso e-mail, com os nossos telefones. A maioria das pessoas aqui sabe o meu WhatsApp pessoal, então pode mencionar no WhatsApp também, que a gente atende. A gente está com uma equipe, está formando a nossa equipe, você mencionou a Bianca, já está trabalhando com a gente no nosso operacional, temos o Enzo também, então estamos formando uma equipe muito focada, muito assim, preparada para que a gente possa chegar aqui na região norte, com essa empresa que tem uma série de diferenciais e que oferta aí para o mundo empresarial essa possibilidade de não se preocuparem de contratar corretamente os seus estagiários. Obrigada, Renata. Gente, muito obrigada.